Oi meninos, eu sou a tia Salma. Eu vim trazer mais uma mensagem de Deus para vocês. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Bíblia na mão para a gente começar. Vamos lá? Na semana passada, a tia Creuza trouxe uma mensagem para a gente, falando sobre o Cornélio, o centurião, e falando também sobre o efeito da oração. Lembra que ele orou e Deus respondeu a oração dele? Muito bem, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o efeito da oração nas nossas vidas. Eu venho contar para vocês uma história que está lá em Atos, no capítulo 12, que fala sobre Pedro. Na época de Pedro, que era discípulo de Jesus, a palavra estava sendo pregada. Os discípulos caminhavam pregando a palavra do Senhor. Mas nessa época existia um rei e o nome dele era Herodes. E ele não estava satisfeito com essa palavra sendo pregada, porque ele era um homem muito ruim. Então, quando os discípulos saíam a pregar, falar sobre Jesus, falar sobre a salvação, ele ficava muito revoltado, ele não queria que a palavra fosse pregada. Aí ele pegou um dos discípulos, Tiago, e mandou matar Tiago à espada. Então, a palavra continuou sendo pregada através de Pedro e através dos outros discípulos. Pedro era temente ao Senhor e continuava firme na palavra, mas Herodes não estava satisfeito. Aí Herodes mandou pegar Pedro e colocá-lo na prisão. Mas sabe o que aconteceu? A igreja do Senhor continuava em oração, eles continuavam orando, eles não desistiram. E aí Pedro estava lá na prisão, sabe? E Pedro não demonstrou que estava muito preocupado, não. Ele não estava aterrorizado. Pedro estava dormindo lá. De repente apareceu um anjo para Pedro. Pedro pensou até que ele estava sonhando. Ele disse, gente, será que eu estou sonhando? Mas não, o anjo era real. E o anjo foi falando para Pedro, olha, levanta, vem comigo. E Pedro foi fazendo tudo que o anjo estava ordenando, todas as instruções do anjo. Quando Pedro chegou bem na porta da prisão que dava para a rua, a porta abriu sozinha, sabe? E aí Pedro olhou e falou, verdadeiramente eu não estou sonhando, isso está acontecendo, Deus está me abençoando, Deus está me livrando da prisão. E imediatamente Pedro correu e foi em direção à casa de Maria, onde as pessoas lá estavam reunidas em oração. E Pedro chegou e bateu a porta, bateu na porta. E aí uma moça ouviu, o nome dela era Rod, ela ouviu as batidas na porta e correu e falou, quem é? E Pedro respondeu, sou eu, Pedro. Aí ela, é Pedro. Mas ao invés de ela abrir a porta, ela voltou correndo e foi falar para as outras pessoas, olha, Pedro está lá na porta, eu ouvi, ele está batendo lá na porta. E as pessoas que estavam em oração, elas, Pedro? Não pode ser Pedro, deve ser um anjo, porque Pedro está preso. Aí ela, não é Pedro, eu escutei ele falando, eu reconheci a voz. E aí eles foram correndo na porta, lá em direção à porta, e Pedro continuou insistindo, tá, sou eu, Pedro, abre aqui a porta. E aí eles abriram a porta e se assustaram. Pedro, aí Pedro, fala embaixo, olha, apareceu um anjo para mim lá na prisão e ele me soltou, ele tirou as algemas, eu estou livre. Não esqueçam de contar isso às outras pessoas. Deus respondeu às orações. E Pedro não ficou lá nessa casa, Pedro continuou seguindo o caminho dele para pregar o evangelho. Mas o que eu venho a trazer para vocês hoje, o que tem nessa mensagem, que é para a gente estar bem alerta, é que nós devemos orar uns pelos outros. Abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim, orai um pelos outros. Sabe por quê? Porque Deus responde às nossas orações. Deus conhece os nossos corações e Deus se alegra quando nós oramos a Ele e Ele nos responde. Pode ser que a resposta da sua oração seja um não. Pode ser que seja espere mais um pouquinho. E pode ser um sim.
mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta para as nossas orações vem do Senhor. E nós devemos confiar nas nossas orações, confiar no Deus vivo que responde às nossas orações. Sabe que a igreja ali estava orando enquanto Pedro estava preso, e a igreja orava, pedia: Senhor, liberta Pedro. E Deus ouviu, porque naquele momento a resposta era um sim. Pedro foi solto. Mas não desista de orar. Não desista de orar pela sua família, por orar pelos seus amigos da escola. Não desista de orar pelos seus estudos, sabe? Deus responde. A gente tem que orar não só para pedir, mas também para agradecer. Ore a Deus, agradeça por tudo que Deus tem feito sobre a sua vida. Agradeça, porque Deus se alegra com as nossas orações e Deus responde. No momento de Deus, Ele responde, tá? Então, continuemos firmes nas nossas orações. Durante essa semana, esteja orando pela sua família, orando pelos professores que fazem os vídeos para vocês, orando pela igreja. Agradeça a Deus por todo o tempo que você tem. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito sobre a sua vida. Agradeça a Deus pela palavra que foi pregada para você. Agradeça, porque essa palavra entra na sua vida e traz transformação, traz boas novas. A palavra de Deus significa boas novas, significa salvação, significa vida eterna com Jesus. Então continuemos em oração, viu? Tenha uma boa semana, uma semana abençoada pelo nosso Deus, e firme e forte. No final de semana, no sábado, estaremos juntos na salinha virtual, aprendendo em classe sobre a palavra. Nós vamos tratar sobre esse texto. Então, leia Atos 12. Continuemos em oração. Uma semana abençoada e fiquem com Deus.